Abram as Bíblias em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Hoje nós devemos falar, subordinado ao tema, a importância dos sinais. A importância dos sinais. E o texto, para fundamentar, esse aí, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E nós pegamos isso aí lá em Mateus 24. Porque tem uma lista lá de quase 20 sinais, em Mateus 24, sinais que prenunciam a volta de Jesus. E os últimos são esfriamento do amor. Primeiro, crescimento da iniquidade, esfriamento do amor, o evangelho pregado em toda parte. E para muitas pessoas, se a gente perguntar qual é o último sinal que Jesus Cristo deu como prenúncio para a sua volta, se diz, o evangelho pregado em toda parte, então virá o fim. Porque ele chega a dizer isso, né? Mas aqui na segunda epístola aos Tessalonicenses tem o sinal do fim. Porque Jesus falou incompleto? Não. Jesus faz parte da triunidade, né? Mas os apóstolos e Paulo também receberam o Espírito Santo, que ele lhes capacitou a falar a palavra de Deus, transmitir a divina revelação da palavra de Deus para a nossa salvação. Então, Paulo não acrescenta mais um. O que Jesus não tinha falado, ele falou. O ministério de Jesus foi curto, né? Curto. E aqui falando de sinais, irmãos, eu quero fazer, antes de entrar no texto, as seguintes considerações. Sinais aqui, sinais, podemos até tomar sinais do trânsito. Placas. Eu acho que quase todo mundo aqui já fez uma viagem longa de carro. De avião até que é rápido, né? Aqui dentro do Brasil é rápido. Se for para outro país, né? Outros países, outros continentes, a coisa se torna menos rápida. E viagem longa daqui para João Pessoa, daqui para Natal, daqui para Teresina, daqui para Recife, etc. Cansam a gente. Estressam a gente, né? Deixa a gente bastante cansado. Isso representa a vida. A vida, para quem não morre logo, não morre novinho, é uma viagem longa. Dentro dos limites humanos, para Deus não vale nada esse tempo. É como um conto ligeiro, como diz no Salmo 90. E essa caminhada na vida estressa a gente, cansa. Assim como cansa uma viagem longa de carro. Mas quando vai se aproximando daquela cidade para onde a gente vai, geralmente a gente começa a ver placas, né? Daqui a 30 quilômetros, Natal. Na verdade não tem tudo isso, né? Tem esse Natal a 30 quilômetros. João Pessoa a 40 quilômetros. A gente começa a se animar. Graças a Deus. Está se aproximando, está chegando. A gente chega já. É desse jeito. Essa mesma postura a gente deve ter quando se refere aos sinais dados por Jesus como prenúncio da sua volta. E essa comparação que eu fiz está até baseada na Bíblia, porque a Bíblia fala em algumas passagens que os homens de Deus caminhavam, testemunhavam a sua fé e pela esperança viam de longe a cidade eterna, na qual um dia iam entrar. Bem entendido? Então aí a importância dos sinais. Olha, crescimento da iniquidade é um sinal bom? É bom a gente ver o crescimento da iniquidade? Mas não é para a gente ficar triste, porque foi profetizado que ia acontecer. Esfriamento do amor.
É algo bom? É não. Ao a gente ver o esfriamento do amor, não é para nós ficarmos tristes, quem estiver firme na fé. Porque está se cumprindo a Escritura. O evangelho pregado em toda parte não entristece, né? É diferente esse sinal aí. Alguém diz, mas tem uma ilha perdida lá não sei aonde. Tem um lugar lá no esconderijo que ninguém foi lá pregar. Olha, não é obrigado o que Jesus Cristo disse se referir a cada lugarejo escondido, não, porque Deus tem um plano de salvação para todos os homens. Quem tiver sede, eu farei com que beba de graça da água da vida. Se ninguém for lá pregar, Deus tem um plano de salvação para eles. Quando ele disse que o evangelho seria pregado em toda parte, em todo continente, em todo país. Aí os mais desinformados chegam a dizer, pastor, mas naquele país que só tem mais muçulmano, hoje, porque os muçulmanos é do século V, início do século VI, quando se instalaram, mas o evangelho já tinha passado lá. E eu, particularmente, vejo um cumprimento dessa profecia de Jesus, que o evangelho seria pregado em toda parte, através da internet. O evangelho está sendo pregado em toda parte, porque a internet está em toda parte, a não ser naqueles países governados por loucos que fecham o país, né? Isolam o país dos outros, das outras nações e de outras culturas. Aqueles ditadores perigosos, metidos a loucos. Mas o evangelho está na internet, quem quer saber sabe. E eu não sei se vocês chegaram a ver no tempo da pandemia, né? No tempo da pandemia foi o tempo que eu vi mais matéria na internet. E cheguei a ver algumas com relação às crianças muçulmanas. Eu cheguei a ver uma matéria, eu acho que até o diácono Alexandre chegou a ver isso, a irmã Rosiane. Estou falando das pessoas com quem eu converso, né? Outros também viram. Que crianças muçulmanas naquela época chegaram a perder o sono. Sonhando com o céu se abrindo, vindo um homem muito bonito, cercado de anjos. E aí chamaram algum especialista para decifrar o sonho, e a decifração dos especialistas é que aquela criança estava sonhando com a volta de Jesus. Então o evangelho está espalhado por toda parte, através da internet. E o último sinal, irmãos, que não está lá na lista de Mateus 24, vocês sabem qual é? Quem é que se atreve a dizer aqui? A apostasia. A apostasia. Para quem não souber o que é apostasia é a renegação da fé. Renegar a fé. Abandonar a fé original. Ou por fé, uma visão moderna, ou por uma visão liberal, ou por uma visão que não tem compromisso algum com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Tem uns que dizem abandonar a fé é sair da igreja. Apostatar é sair da igreja. Vamos dizer apostatar que fica melhor. Tem pessoas que estão na igreja, mas abandonaram a fé. Tem pessoas que estão na igreja, mas apostataram, porque estão só de corpo presente. De qualquer forma é apostatar. Ou sair da igreja, ou estar na igreja, mas sair da fé. Sair do amor, sair da palavra, sair do evangelho. Está na igreja por um costume. Está na igreja ou para agradar o pai, para agradar a mãe, porque tem amigos lá. Isso é apostatar da fé. Aí o apóstolo Paulo traz uma palavra para nós. E a apostasia também é uma coisa bonita? Não. É uma coisa boa? Não. É uma coisa que alegra? Não. É uma coisa que entristece. Porque
Alguém diz, essa igreja tem pouca gente, mas eu passo por aí, as igrejas são lotadas. Às vezes tem gente que chega e faz esse desabafo para mim. Mas toda igreja que prega a palavra de Deus do jeito que é, estão enfrentando crises. Eu não vou citar nomes aqui não, mas eu converso com líderes de outras denominações. Tem muitos amigos pastor por aí não. Mas são aqueles que moram próximo a mim, que me conhecem desde muito tempo. E eu chego a conversar e eles dizem, não, na nossa dia de quarta-feira do culto de oração não tem ninguém. Tem pouca gente. Outro diz, rapaz, na escola bíblica, sábado de manhã, está indo 10% do tanto de pessoas que ia. Então, todos estão enfrentando crises. Mas eu quero dizer a você e aconselhar que nós estejamos alertas para que nós não façamos parte dessa crise. Jesus Cristo uma vez falou, quando vocês virem acontecer essas coisas, levantai a cabeça. Levantar a cabeça é o contrário de baixar a cabeça. Geralmente se baixa a cabeça quando você está triste, desanimado, né? Desestimulado. Levantar a cabeça quando não é para olhar para o sol, não. É adorar a lua, as estrelas, não. Levantar a cabeça no sentido, levanta o ânimo. Bota a visão para cima. Levantar a cabeça numa atitude de alegria. E ele disse, levantai a cabeça porque se aproxima a vossa redenção. E a nossa redenção já foi efetuada na cruz do Calvário, em Jesus. Mas ele está falando da redenção final, em que nós seremos livres dessa terra. Eu até faço uma piada agora. Seremos livres dessa terra ou a terra será livre? Estou falando do ser humano. Seremos livres dessa terra ou a terra será livre do ser humano? E foi quem a destruiu, né? Mas seremos livres dessa terra falando do mundo que não quer nada com Deus. Do mundo que jaz nas trevas e que persegue a luz. Que ama as trevas e que rejeita a luz. Levantai a vossa cabeça. Aí o apóstolo Paulo aqui tem um conselho. Agora que eu vou para... Nós vamos, né? Para 2 Tessalonicenses 2. Vamos dar uma voltinha aí. 2 Tessalonicenses 2. Esse capítulo aí é o capítulo que fala mais da apostasia. Tem só essa passagem na Bíblia que fala de apostasia? Não. Tem outras passagens boas. Por exemplo, lá em 1 Timóteo 4:1. 1 Timóteo 4:1. Eu vou ler aqui, não precisa ir para lá não. Fala de apostasia. O apóstolo Paulo diz assim, mas o Espírito aqui na minha versão está com E maiúsculo, é o Espírito Santo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. O espírito enganadores aqui, não é ele que está aqui, aparece um espírito aqui e fica enganando, não. Não é isso, não. O espírito aqui são ideias. Ideias, pensamentos, doutrinas, padrões de culto, padrões morais, enganadores diferentes da palavra de Deus. Darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Quando é que vai acontecer isso? Quem é que dá esse aviso? O Espírito Santo. Quando é que vai acontecer isso? Nos últimos tempos. O que é que vai acontecer? Alguns apostatarão da fé, renegarão, abandonarão. Como? O que é que eles vão fazer? Que prova que eles apostatarão da fé? Darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Porque o material, a matéria-prima, o produto dos espíritos enganadores são as doutrinas de demônios. Porque esses espíritos enganadores são demônios. Entendeu? Aí, voltando aí para 2 Tessalonicenses 2. Nós fomos ensinados pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz assim, 2:1. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, irmãos, nunca esquece, nunca deixa de pensar, nunca tire a cabeça.
da volta de Jesus. Seja o teu referencial pensar na volta de Jesus. Jesus Cristo vai voltar com poder e grande glória. A terra será renovada. Os que estiverem na fé irão com ele. A terra será restaurada. E quem não estiver com ele vai morrer. Tem pensamentos diferentes por aí, mas não se encaixam 100% na Bíblia, não. Irão e morrer. Portanto, irmão, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não se mova facilmente o vosso entendimento. Que entendimento? Aquele entendimento que nós tivemos do plano da salvação, do Evangelho, do chamado que Deus nos fez. Aquele entendimento que tivemos que a verdade está na palavra de Deus. E é do jeito que ela diz. Quer eu goste, quer eu não goste. Há um tempo atrás os irmãos cantavam louvor aqui, o Ministério do Louvor. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho, né? Entender seu filho, quem ele é e o plano da salvação. Tenho que aprender a ouvir, até mesmo que não quero. Mesmo quando a palavra de Deus disser para nós o que nós nem estamos aí para ouvir, mas aquilo que é verdade. Não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito aqui, ideias, espírito está ligado a pensamento, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Olha, uma coisa importante para nós é nunca se afastar da leitura da palavra de Deus. Porque o que eu conheço de gente que vai para as igrejas lotadas, e a gente foi para a igreja, ele pregou a verdade direito. Tem alguns homens de Deus, mulheres de Deus, de igreja conservadora, fazem esses testes com os outros, né? Se tiver com a intenção de orgulho, está errado. Mas se tiver com a intenção de ajudar, está certo. Aí a pessoa diz desse jeito, tudo que ele disse lá está baseado na palavra de Deus. Eu conheço uma pessoa que responde desse jeito. Porque ele passa o tempo todinho dando uma boa palavra, uma palavra boa de se ouvir, e falando no nome de Deus, e falando no nome de Jesus, e falando na palavra Bíblia. Aí por que ele está falando na palavra Deus, na palavra Jesus, na palavra Bíblia? Alguém vai dizer, tudo que ele diz é baseado na palavra de Deus. Mas vamos ver se ele está dizendo a palavra de Deus do jeito que a palavra de Deus é. Do jeito que a palavra de Deus é. Ele diz, ninguém vos engane dizendo que o dia de Deus já está perto. Hein? O que foi que o apóstolo Paulo disse aqui? Ninguém vos engane dizendo que o dia de Deus já está perto. Vamos saber interpretar o texto, né? Vamos saber aplicar aqui uma hermenêutica satisfatória, pelo menos. Se não ótimo, se não excelente, mas satisfatória. O apóstolo Paulo precisa dizer, eu acho que não precisa dizer não, mas eu vou dizer, ele é do primeiro século. Do primeiro século para cá já fazem 20 séculos. Naquele tempo era errado dizer que o dia de Cristo estava próximo, estava perto. Mesmo assim, tinha deles que ainda criam, porque Jesus Cristo disse que voltaria logo. Só que o logo de Deus não é como o nosso logo, não. Naquele tempo não estava perto, mas hoje, depois que a gente nessa estrada já está vendo todas as placas, já passou a placa daqui, quer dizer uma redação nas placas, não tem redação na placa, né? A 100 quilômetros, a cidade eterna, a cidade celestial. Vamos dizer cidade celestial fica melhor do que eterna, porque cidade eterna é um nome dado a Roma, viu? Então a cidade celestial fica melhor, né? Pela história aí. Muito bem, daqui a 100 quilômetros, a cidade celestial. Já passamos por essa placa. Daqui a 80 quilômetros,
Cidade Celestial. Cidade Celestial, daqui a 80 quilômetros. Daqui a 50 quilômetros nós já passamos. Quem sabe que nós não já estamos na placa? Daqui a 10 quilômetros, a cidade é eterna. Então, hoje não é errado dizer que está próximo. Hoje não é errado dizer que ele está perto. Agora o apóstolo Paulo ainda vai dizer por que era que ele dizia isso. Porque muitos sinais desses, até naquele tempo, já tinham se cumprido. Como terremoto, fome, peste, guerras, sinais na natureza. Sempre houve esses sinais. Como é que Jesus Cristo disse que seriam os sinais se sempre houve essas coisas? Mas quando ele disse que essas coisas serviriam como sinais, é no sentido de que das provações, irmãos. Sempre houve guerra, mas hoje há mais guerra. Sempre houve pessoas frias no amor, mas hoje tem mais do que nunca pessoas frias no amor. Não é verdade? Desde Jesus que sempre se pregou o evangelho, mas apesar de tanta mentira hoje já foi mais pregado o evangelho nas últimas décadas. Então se cumpriu o sinal. Mas esse último sinal que ele fala aqui, nesse capítulo, é da apostasia. E hoje muitas pessoas estão abandonando a fé. Eu já disse isso aqui, mas tem gente que está aqui e não estava. O nosso querido Hernandes Dias Lopes, que é um excelente teólogo da igreja presbiteriana, né? Ele esteve lá em 2017, na Europa. A gente sabe que em 2017 estavam fazendo 500 anos da reforma, né? Aí ele disse, a Europa não está tendo muito o que comemorar. Não está tendo o que comemorar. Por quê? Porque muitas igrejas que foram palco, digamos assim, foram lugares onde ia pessoas em massa para ouvir a pregação de grandes evangelistas. Agora é um museu. Agora é um teatro. Tem até igreja na Inglaterra que agora é bar. Que é os bares chiques, às vezes, fazem naqueles prédios antigos. Eu já conheci isso aqui em Fortaleza, em prédios antigos. Tá? Então, o abandono da fé. Aí ele disse, me disseram que ele disse. Não vi escrito em canto nenhum. Ele disse, te cuida, Brasil. A Europa não está tendo de que comemorar. E vocês sabem que ele é daqui do Brasil, né? Aí ele disse, portanto, te cuida também, Brasil. Porque o tanto de gente que tem saído das igrejas, que tem esfriado na fé, não é mais como era. Isso é apostatar da fé. Fora da igreja ou dentro da igreja. Se eu estou dentro da igreja, mas não defendo mais o evangelho, como defendi, não atento mais para o evangelho, como já atentei, eu estou apostatando da fé. Se eu estou fora da igreja, o perigo pode ser pior. Porque enquanto eu estou na igreja, eu estou ouvindo a palavra. Pode ser que eu passe por uma renovação. E o que existe de homens por aí pregando o movimento dos desigrejados no YouTube, como dizemos aqui na gíria, não está no gibi. O número de homens. Tem um homem aí, que ele, inclusive, tem muitas coisas que ele diz do lado crítico dos movimentos evangélicos, que ele tem razão, mas ele prega direto contra as igrejas. Ele começou a ir para a igreja com 12 anos, era da Igreja Batista Renovada. Evandro Moretti, esse homem. Você não pode estar falando aqui, não. Eu não posso. E tem o nome dele no YouTube direto, vídeo com o nome dele. Então eu posso. Ele prega direto o movimento dos desigrejados, critica tudo, a tudo e a todos. Aí eu me lembrei não dizendo que ele é esse cara, né, o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição. Também tem outro nome. Cadê o outro nome aqui? O outro nome está lá no versículo 8. O iníquo. Não estou dizendo que ele é isso. Eu até acho que o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo vai ser um personagem mundial que é o anticristo.
e que é muito mais perigoso. E ele recebe elogios no YouTube, pregando o movimento dos desigrejados, olhando para os problemas que tem dentro das igrejas. Eu quero dizer, irmãos, que onde tem ser humano, sempre vai ter problema. Dentro das igrejas tem problema, porque é feito de ser humano. A Igreja Católica, ela tem a máxima dela aí, dos princípios dela, dos pontos de fé, que ela diz que a igreja, do credo dela, que a igreja é santa e pecadora. É santa porque quem creu para a salvação foi lavado no sangue de Jesus. Mas a pecadora, porque nós somos pecadores embora lavados, não deixamos de ser pecadores. A gente diz isso não é para dizer que aceite você mesmo ser carga torta. A gente diz isso não é para provar alguém ser carga torta, não. É para dizer que mesmo levado no sangue de Jesus Cristo, nós continuamos sendo pecadores e só vamos deixar de ser pecadores no dia que Jesus Cristo vier, que Ele nos revestir com a sua glória. Aí nós deixaremos de ser pecadores. Muito bem. Ele não virá, Jesus, versículo 3, sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele tem três nomes aqui. Três expressões que servem como adjetivos para ele. Tá? Duas estão aí no versículo 3. Homem da perdição, homem do pecado, filho da perdição. E no versículo 8 tem o iníquo. São três nomes que tem aí. Com esse capítulo aqui e esse conteúdo, se crê que o anticristo vai vir antes da volta de Jesus. O anticristo vai vir. E que ele reinará, ele liderará durante um período de 7 anos, baseado em Daniel 9. Isso aí é outro estudo, é outra coisa. Que durante os 3 primeiros anos e meio ele vai se levantar como grande líder mundial para resolver os problemas da humanidade. Aí dos 3 últimos anos e meio, ele vai se assentar no lugar de Deus. Aqui, versículo 4. Primeiro ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus e se adora. Se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus e exigindo adoração. É baseado nesse versículo 4 que se crê que o anticristo, nos 3 primeiros anos e meio, parte 7 anos, 3 anos e meio para cá, 3 anos e meio para cá. Nos primeiros 3 anos e meio, grande líder mundial trazendo solução para grandes problemas da humanidade. E no segundo, levando todo mundo a negar a fé e querendo ser adorado, se assentando no lugar de Deus. Aí se crê entre os judeus e entre muitos cristãos que o terceiro templo vai ser construído e é lá que ele vai se assentar em Jerusalém. Tá? Aí quando ele estiver nesse festival todinho, eu chamo isso de festival. Festival, eu estou rindo aqui, mas não, era para mim estar chorando. Chorando pelos que vão aderir a ele. Porque o que eu vou dizer agora não é nada inédito, não. Se alguém lhe perguntar, ou se você quiser saber, quem é que está preparado para receber o anticristo? Você sabe responder essa pergunta? Quem é que está preparado para receber o anticristo? Receber e acolher. Sabe quem? Todas as pessoas que não estão preparadas para receber o Cristo na sua volta. Quem não está preparado ou não está na expectativa de esperança, preparado não é o 100% santo, não. É o 100% da fé. Não estiver preparado para receber Jesus na sua volta, esse está preparado para receber o anticristo. Porque, inclusive, lá em Mateus 24, eu disse que esse capítulo tem muito a ver com partes de Mateus 24 e com muitas partes da Bíblia. Se possível, ele enganaria até os eleitos. Os eleitos. Aí o apóstolo Paulo diz assim: vocês não se lembram que eu dizia essas coisas quando eu estava com vocês?
Agora tem um que o detém até agora. Que até agora o versículo 7, resiste até que do meu seja tirado. Seja tirado. Olha, a ação de Jesus, que está presente com a igreja, e a ação do Espírito Santo, que só voltará para o trono quando a igreja voltar, é que faz ele ainda não se manifestar. Mas aí vai ter um momento que Deus vai nos deixar nas mãos dele, para a gente provar a fé. Deus não vai nos desamparar, mas vai ter um momento que Deus vai deixar que não esteja em ação a presença de Jesus e a presença do Espírito Santo. Cada um vai ter que usar a fé que já tem. Ou seja, cada virgem vai ter que usar o azeite da sua lamparina. Que é esse azeite da lamparina? Uma pessoa cheia do Espírito, cheia de Jesus, cheia da palavra, que guardou, que armazenou, que se preparou. Bendito seja o Senhor. O versículo 8 diz assim: ele será revelado a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Eu disse a vocês que esse festival desses 7 anos termina com a volta de Jesus. O período do anticristo são 7 anos antes da volta de Jesus Cristo. E nesses 3 anos e meio, o segundo período dos 7 anos, é que provavelmente será a grande tribulação. Quando ele se levantar contra tudo que é Deus, se assentar no lugar de Deus, querendo adoração. E quem não lhe prestar essa adoração vai ter dificuldade de viver. Vai encontrar objeções, restrições. Vai encontrar dificuldade para comprar, para vender. Tem lá no livro do Apocalipse. Se relacionar com a sociedade. Aí, como é que ele vem? Esse homem, ele vem com a unção de Satanás. Você diz, para que Deus permite? Olha, até Satanás nos tentar, Deus permite. Não permite que tire a nossa vida, que tire a nossa salvação, só se você entregar. Mas ele vai receber uma unção de Satanás para fazer o seguinte, o versículo 9. A sua vinda segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e operará sinais e prodígios de mentira. Ele vai fazer milagres. Vai fazer milagres. Esse homem vai ter mais destaque do que o Papa João Paulo II, quando andava de nação a nação aí, chamando a atenção de todo mundo, com uma excelente oratória que ele tinha. Não estou dizendo nada do Papa. Porque o Papa não colocava a mão numa pessoa e ficava curado. E esse, em quem for procurar cura nele, que ele colocar a mão na cabeça, ele vai ficar curado. Entendeu? Segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios. Aí a Bíblia diz aqui, de mentira. De mentira. Porque quem for curado, eu me lembro quando eu já era adolescente, já era adulto, eu via as crianças mais sabidas de hoje, né, como a gente diz, mais sabidas, né, mais desenvolvidas, né, brincando, e elas tinham uma linguagem superior à linguagem do meu tempo. Aí eles pegando bonecos, brinquedos e organizando ali o cenário, e eu dizia, e tudo isso de vocês aí é verdade? Aí as crianças olhavam para mim e diziam, não, é só de mentirinha. Eu achava engraçado quando eles me respondiam assim. Eu me lembro uma vez que eu vi o Douglas brincar, e eu fiz perguntas assim, eu digo, isso tudo é verdade? Ele, não, é só de mentirinha. Tá? Pois assim será, prodígio de mentira. Porque quem ficar curado por esse anticristo, daqui a uns dias vai estar doente. É só para seduzir. Com todo o engano da injustiça, versículo 10.
para os que perecem. Mas só vai perecer quem vai perecer? Se entregando a ele e sendo vítima dele. Tem as vítimas dos enganadores, dos golpistas, né? Ele é um golpista. O maior golpista da história será ele. O homem da perdição, filho da perdição, o homem da iniquidade, o homem mau. O que é que eles vão ser seduzidos? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Certo? Irmãos, o objetivo que a gente tem de ser de igreja é a salvação. É ou não é? É. Se o nosso objetivo em igreja não for a salvação, nós não recebemos o amor da verdade para se salvar. Aí vai ser enganado por eles. Mas quem receber a verdade com amor, é melhor ajeitar essa frase aqui. As traduções às vezes é que fazem assim. Quem receber a verdade com amor e com fé, esse é para se salvar. Aí, porque não recebeu com amor e com fé para a salvação, Deus lhe enviará a operação do erro para que creu na mentira. Deus vai deixar quem está no meio evangélico, sem ser para a salvação, vai deixar que seja enganado. Aí o versículo 12, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Aí o versículo 13, para terminar, vai dizer, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, por Ele ter nos escolhido desde o princípio para a salvação. O apóstolo Paulo dava graças a Deus pelos Tessalônicos terem sido, ele estava pregando para uma igreja para preparar para o futuro. A igreja de Tessalônica era uma igreja firme. Aqui nessa ocasião aqui, nesse ínterim, né? Estava uma igreja firme, mas ele estava preparando que essas coisas iam acontecer. Agora não aconteceu no tempo dos Tessalônicos. É porque Deus é providente. Ele sabia que essa epístola ia chegar aqui no Bom Sucesso. Ia chegar aqui em Fortaleza, no Ceará, no Brasil. Ia chegar lá na África, que nesse tempo aqui estava lá pelo Oriente Médio e pelo Oriente da Europa. Ele escreveu para nós, bendito seja Deus. Então dê graças a Deus por isso. O último versículo aqui, o 13, para hoje. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos. E nós, dar graças a Deus pela nossa própria salvação. Amados do Senhor, por nos ter escolhido, elegido a mesma coisa, desde o princípio para a salvação. Deus nos escolheu para quê? Para a salvação, e não para a perdição, e não para a ira. Amém? Então você está numa viagem, você está numa estrada, uma viagem longa. Você está cansado. O tempo é de se cansar. O cenário da sociedade, o cenário da humanidade é da gente se cansar. Mas estamos na estrada, no veículo, e as placas estão passando. Ou seja, nós estamos passando pelas placas, que são sinais, e que prenunciam que a cidade está próxima. Então permaneça dentro desse veículo, que significa o Senhor te levando, firme na fé, sabendo que já já chegaremos na cidade eterna. Amém? Fique nessa fé, fique nesse amor, ame a palavra de Deus, não negocie a sua fé, não negocie, pelo relativismo. Não, tanto faz, depende. Depende não, a palavra de Deus é do jeito que está, é do jeito que é. Cabe a nós se submeter a ela para sermos felizes. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.